Olá, gerente de projeto sustentável inteligente. Então, estamos nas aulas abertas. Sejam muito bem-vindos, né? As aulas abertas aí sobre então a IA generativa nos negócios. Então, vamos botar a mão na massa, vamos para a primeira parte. O que a IA veio trazer então, né, de tão especial nos negócios? Ela veio nos auxiliar, veio nos fazer ser mais produtivos. A IA já vem sendo utilizada há tempos, né? Temos então aí, por exemplo, né, todo esse software, esse aplicativo do Airbnb com vários tipos de inovação. Eles criaram, né? Então toda essa inteligência para saber a casa que está livre e a demanda da pessoa e assim por diante, e fazer então ofertas, né? Então já é o início preconizante da IA, não generativa como agora, mas uma primeira inteligência artificial. Você imagina escolher as pessoas certas para os lugares certos, né? A escolha final é sempre do cliente, mas a indicação. Então, ele já foi na veia, né? Modelo de lucratividade, foi um inovador em processo, foi inovador em desempenho do produto, foi inovador no serviço e foi inovador do canal, né? O Airbnb foi então na configuração inovador, foi inovador na oferta e foi inovador na experiência. Acreditamos que a IA é responsável e pode nos ajudar, então, em toda a configuração, na oferta e experiência. Então, imagine você, né, na palma da sua mão, receber toda a informação onde você vai passar as suas próximas férias, a próxima viagem, no lugar seguro, barato, do jeito que você quer, no local e a forma que você quer, ou mais privacidade, ou com poliesportivo, no campo, na cidade e assim por diante. Então, um grande exemplo. Outra empresa que utiliza inovação e muito forte é a Tesla, né? Sem dúvida nenhuma, uma empresa então que vem desenvolvendo seus veículos, né? Não só a parte eletrônica e toda a parte de movimentação, né? Elétrica, né? Movida a eletricidade, o que é absolutamente sustentável, mas toda a parte da inteligência, o modo com que os veículos se locomovem na via e assim por diante. Veja que ele tem 7 tipos dos 10 tipos possíveis de inovação. Então, na configuração, ele inovou na rede, ele inovou na estrutura, a Tesla, né? E na oferta, o desempenho do produto, o sistema de produto e principalmente na experiência. O canal de venda, a marca, o envolvimento do cliente na escolha e determinação do seu, né, do seu automóvel aí, né, tudo importante, então tudo com a inteligência artificial determinando o cliente com a demanda. É o verdadeiro encontro da demanda com a oferta. A IA traz o conceito de one-to-one. Você consegue trazer e tratar o seu cliente um a um, não mais aquela questão só de persona que representa grupos. Óbvio que para, né, o lançamento das campanhas de marketing esse conceito ainda funciona, mas depois que o seu consumidor, o seu cliente potencial entrou no seu funil de vendas, com a IA generativa você consegue trabalhar one-to-one, né? Muito importante todo esse conceito. Então, é o grande diferencial da IA, né? E é onde que a IA pode atuar, então, na venda completa de um produto, de um serviço, através dos seus 10 tipos de inovação. Inovar no modelo de lucratividade, e usar a IA na estrutura, a IA na rede e a IA no processo. Tudo isso na configuração. Então, os especialistas de configuração vão entender, então, como a gente faz um modelo de lucratividade usando a IA generativa. Vão entender como é que é a estrutura da empresa, né? E aí ter um departamento específico para tratar dessa IA, ter uma pessoa específica. Por exemplo, no Magazine Luiza, no Magalu, tem até uma diretoria que trata da IA. Veja a importância disso, né? Dessa nova tecnologia. É aí por isso que a empresa se diferencia muito, né? Nessa tratativa do consumidor um a um, né? Na
que eles falam, né, unicustomização e de tratar, né, o omnichannel, né, de tratar um a um no seu canal. Então, vai tratar a pessoa pelo nome, sobrenome, o que ela faz, o que, né, todos os gostos, interesses, problemas, para solucionar, então, né, aquela pessoa. Então, passará, né, a pessoa entra no sistema, né, então, na rede que ele está desenhada e vai ter todo um processo, né, de tratativa com a pessoa. Então, lá do azul da IA são as estratégias, os estruturalistas, a equipe de TI, né, junto com toda a governança da organização, criar, né, muito forte o lado azul, que é o da IA, né, para essa parte de configuração. Aí então a parte de oferta. A parte de oferta é a grande força do marketing, junto com a engenharia e P&D, né? Então, engenharia, P&D e marketing vão trabalhar o desempenho do produto e vão trabalhar o sistema do produto, né? Como é que esse produto se desempenha, então vai falar da performance, né? De toda a parte daí, então, justamente da eficiência energética, que é o que queremos do consumo, né? Do renovável, a potência, por exemplo, do veículo que mostramos da tela e tudo mais. Então, o desempenho do produto, o sistema do produto, né? E aí, então, a parte de experiência nada mais justo do que a turma de marketing, vendas, junto com comunicação, vão trabalhar muito forte mais a logística, né? Para entender também o serviço como será prestado com a IA generativa, exemplo Magazine Luiza, né? Você vai entrar na loja e vai ter os sensores e saber o que, que você está olhando e não assim por diante. O canal de comunicação e o canal de distribuição, como é que vai tratar a marca do seu produto, né, a marca e o envolvimento do cliente, sem dúvida nenhuma, é o grande diferencial da IA generativa no item 10, envolvimento do cliente. Mas veja que ela vai de ponta a ponta nos 10 itens de inovação. Então, se preocupem, né? E aqui no nosso curso a gente vai mostrar através dos GPTs especializados, né? Como é que a gente vai fazer então o uso, o entendimento do modelo de lucratividade, o modelo Canvas de toda a lucratividade do negócio com o uso da IA generativa. Aí os financeiros, os estruturalistas da empresa, a turma de governança, a alta direção e o conselho vão entender o modelo de lucratividade através da IA, mostrar que o nosso investimento em IA vai dar retorno, né? O nosso ROI-IA. O nosso ROI-IA vai dar retorno. Tudo que a gente vai investir na IA certamente vai trazer o retorno. É um novo modelo de lucratividade, como a IA vai trabalhar em todos os seus canais, a equipe de G&G preparar a equipe, a aquisição dos novos sistemas e assim por diante. Veja quanta coisa tem. A rede também com a IA, estrutura, já falamos um departamento de IA, definir, né, um departamento de inovação junto com IA, junto com ESG, um departamento super moderno para levar tudo isso em toda a organização, partindo, obviamente, de um projeto piloto e depois escalando para toda a organização. A IA nos processos, a IA no desempenho do produto e aí, assim por diante. E aí temos, então, importante essa norma da ISO 56002, que é como vamos implantar um sistema de inovação da nossa empresa utilizando a IA. Então, desde a direção estratégica, veja que é uma escadinha, a gente vai crescendo paulatinamente, a liderança visionária com foco no futuro do uso da IA, a criação de valor com o uso da IA, abordagem a gestão de processos, aí a turma de processos de qualidade, muito importante, entendendo como a IA vai trabalhar tudo isso, e aí, obviamente, a cibersegurança, a parte, né, da criação e tudo mais. Então, a IA entrando no item 4. Adaptabilidade e resiliência, então mudar, isso vai ser constante. O time do projeto piloto precisa ter essas características, serem pessoas adaptáveis e resilientes,
porque no começo vamos errar, vai ter muita modificação para fazer, e isso é importante, que a pessoa, né, o time de projeto seja adaptável e resiliente. Gestão de incerteza, acabamos de falar, e aí a turma de riscos pode ajudar bastante. Você ter um especialista de risco nesse time, né, desse projeto piloto de implantação de IA em toda a organização, o time ali de gestão de riscos, mais os auditores e assim por diante. Veja que o item 7 é gestão de insights. Veja que está sempre absorvendo, recebendo novas informações, porque a velocidade é exponencial. Você começa hoje a trabalhar e daqui a pouco já está numa outra pegada, né? Já mudou, o GPT era 3, a 3.5, 4, 4.0, IO e assim por diante. Nossa, é muito grande. Então a velocidade é enorme e a cultura colaborativa, então aí depois de entender tudo isso, a equipe de G&G vai entender como implantar e divulgar e treinar e fazer essa cultura colaborativa, porque sem colaboração, né, é quase muito improvável do projeto ter sucesso. A gente vai tirar os silos organizacionais, eliminar os silos, vamos trabalhar numa plataforma única, numa grande nuvem, num cloud organizacional, e para trabalhar num cloud organizacional, somente uma cultura colaborativa, né? Porque todo mundo é dono de todos os dados. Óbvio que a gente vai fazer a divisão de quem pode acessar o quê, a parte estratégica, até de defesa dos dados, a parte até, né, de conhecimento da organização e tudo mais, mas a cultura é colaborativa e a plataforma é única e a nuvem é única da empresa. E muitas vezes a empresa é menor, a nuvem fica até fora da empresa, né? E nada contra. Temos grandes nuvens aí do Google, mostramos o AWS, Microsoft e tantas outras. Então, o cloud corporativo até fora da organização, né? Uma empresa menor. Óbvio que uma empresa maior vai fazer o seu próprio data center, ter o seu próprio cloud por defesa e assim por diante, que tem escala para isso, né? Mas uma empresa menor usa o cloud da Google, da Microsoft, da AWS e tantas outras, Oracle, né? E assim por diante. Então, vejam como é que é feita, então, a inovação e sustentabilidade da IA generativa na organização. Preconizamos muito a lida desta norma para que possamos, né, fazer isso. E aí, quais os tipos de inovação e uso da IA? A IA normalmente vai entrar na escala disruptiva, né? Por quê? Porque vai romper o que tem. E uma parte incremental. Então, a IA, né, normalmente disruptiva e incremental. Incremental você pode mudar, melhorar a eficiência de processos existentes. Então, não é do projeto piloto, dos departamentos existentes. Você pode ir utilizando, né, uma plataforma ou outra, por exemplo, a equipe ESG pode migrar gradativamente, por exemplo, para o Microsoft Sustainability Manager. Então, você vai com os dados atuais que você tem. Então, uma inovação incremental usando uma plataforma. Ou você já pode entrar numa IA disruptiva, já passar o cloud, né, etc., e assim por diante. Então, a gente precisa analisar com cuidado cada coisa. A gente, né, o time da Project Mark diz, as operações existentes manter a inovação incremental, implementando a IA em pontos onde se ganha a eficiência do processo existente. E a inovação disruptiva, utilizamos então, né, em um projeto piloto, algo novo, um projeto novo, e assim, ou uma área nova da organização, ou algo que a gente quer realmente, que não temos a eficiência, vamos desromper de uma única vez, acabar com aquele silo e resolver o problema. Então, a IA generativa também atua em vários tipos de inovação. E, obviamente,
e deve partir top-down, né? Então, a IA generativa, acreditamos que tem que vir do conselho de administração da organização. É importante, acreditamos que um em cada 5 tópicos precisam conter a IA generativa e o ESG, podem ser até integrados, mas é importantíssimo, né? Então, o conselho de administração trazer tudo isso e verificar mesmo o que a IA generativa está fazendo com o seu modelo de negócio ou dos concorrentes, né? Ou a mudança até, né, dos nossos consumidores e usuários. Se já ocorre o que ocorre, a mudança dos usuários e consumidores usando a IA generativa, exemplo Magalu, né? Você entra na loja lá e todo mundo conectado, recebendo ofertas ali online e assim por diante, tratativa do Omnichannel, canal de 1 a 1, assim por diante, então, etc. Né? E aí, vamos aqui no nosso curso, no início do ano, a PwC Brasil haviam feito 6 previsões para o uso da IA generativa e preconizamos também no início do ano, havíamos feito isso. E vamos verificar se as 6 previsões ocorreram, já estamos em outubro e vamos falar das previsões para 2025. Né? De uma maneira futurista, vamos usar a própria IA para fazer a projeção da evolução da IA. Né? Então, que ela é fantástica para isso. Né? E vamos mostrar prompts no chat GPT 4.0, como que a gente consegue fazer isso no curso, a gente vai mostrar tudo isso. Né? Então, fica aqui aberto. Então, vamos lá. No início do ano, foi falado que a IA generativa ia ser utilizada por 73% das empresas. Isso acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como sempre, uma, né, frente, da onde vieram também, né, todo esse conhecimento da IA agora, generativa, através do chat GPT da OpenAI, a partir de 2022, 2023 e assim por diante, né, com mais força, e 73% das empresas norte-americanas já usam a IA. E 54%, né, na época do chat GPT. Então vejam que as empresas estão crescendo, 3 quartos delas já utilizam em algumas aplicações a IA. Mais da metade já utilizam o chat GPT. Né? Então vejam, se você não está utilizando o chat GPT na sua empresa, né, seja forma que for, ou outros, tá, o Gemini, etc., né, não precisa ser único. Então, a gente fala que você está abaixo da estatística global ou da estatística americana. Então, é muito importante isso. Né? A vantagem competitiva da IA é a implementação rápida, e a gente fala desse projeto piloto, escolher os departamentos assim por diante. O que ela traz, né, de grande diferença, a personalização dos seus clientes, principalmente para as empresas do varejo, do marketplace, você trabalhar o consumidor one-to-one, omnichannel. Isso é fundamental. Isso é o sonho de todo mundo do marketing de vendas, conhecer o seu cliente na palma da mão, seus anseios, necessidades, né, tudo que ele entende, e aí fica fácil para o vendedor, ou mais fácil para o vendedor tratar o one-to-one, porque ele tem ali na sua mão também todos os anseios e necessidades do seu cliente. Né? E vejam, além de tratar 1 a 1, dá escala também. Então entende ali as personas mais ou menos e conseguem fazer então também divulgações personalizadas. Dentro da sua loja, procura ali, por exemplo, por refrigeradores, pode estar muito alto, ou, né, de ar condicionado em determinada época do ano, você pode fazer determinadas ofertas e ali na hora mesmo, né, com a IA generativa, dando informações para o tomador de decisão com base sólida, todos os que estão dentro da sua loja procurando um determinado tipo de produto.
e assim por diante. Ou até mesmo para acionar o seu estoque, né, e movimentação logística e assim por diante. Veja a quantidade de benefícios que isso pode trazer. Ou já subir para o departamento financeiro novos créditos, parcelamentos e assim por diante. Você vai entender que o seu consumidor está querendo um crédito para pagamento em 6 parcelas, etc., e assim por diante, ali dentro da sua loja online. E você já pode, então, já ajustar tudo isso. Veja que a IA traz online uma personalização, uma escala ao mesmo tempo. Ainda nos prognósticos e diagnósticos, aumento de 30 a 40% na produtividade. E acreditamos mesmo que esse número, por enquanto, até um número baixo, né? Será capaz, acreditamos que a produtividade poderá chegar a 70, 80%, né? Por exemplo, em atas de reunião já não utilizamos, não digitamos mais atas de reunião, é o uso do Copilot vinculado com Teams, na hora e sai a ata ali, uma produtividade enorme. Isso é um exemplo simples do dia a dia ali, né, de digitação de dados. Imagine o resto, pesquisa, diagnóstico, prognóstico, projeções, então, é uma coisa incrível, né, que não tínhamos essa possibilidade, consulta e assim por diante. Busca de dados, né, como é que está o preço do concorrente, e aí até para processo de tomada de decisão, né, o pessoal até fala que no setor do marketplace isso pode ser muito perigoso, uma guerra de preços e assim por diante. Por outro lado, você pode também usar a IA generativa para prestação de serviços. Então, tem a guerra concorrencial de preço, que vai levar os preços para baixo com a IA generativa. Por outro lado, você pode levar o preço para cima, incluindo serviço, uma garantia, uma entrega, um parcelamento diferenciado, algo que a pessoa quer, ou, né, um pacote com mais um ou dois produtos integrados à prestação de serviço, de como utilizar aquele produto e assim por diante, parcerias, etc. Então, né, tudo isso precisa ser muito bem visto como novas oportunidades, exatamente. Né? Novas oportunidades é a prestação de serviço, tudo isso. E aí, então, como é que a gente prioriza qual setor da organização, qual projeto, óbvio que ESG, sem dúvida nenhuma, né, para iniciar a IA. Sugerimos, então, fazer uma grande matriz, isso a IA, a própria IA permite fazer isso, e não mais somente financeiro, o ROI, o EBITDA e assim por diante. Temos que ver, então, todos os valores, análise de valor, o potencial de valor de cada processo. Quanto vale o E para nós? Quanto vale o S? Quanto vale o G? Quanto vale ter a IA generativa nos departamentos de produtividade e assim por diante? Quanto não vale o cliente ser atendido omnichannel, canal 1 a 1? Né? E aí ele passar por todo o processo do funil de vendas e assim por diante. Veja que ela muda completamente o cenário. Antes a gente fazia somente financeiro. Ah, atingiu o ROI, atingiu o EBITDA, tudo bem. Não nos preocupávamos tanto com o ESG, não tínhamos métricas do E, do S e do G. Agora temos possibilidades, vamos colocar fatores ponderadores, vamos botar nota, né? Há realmente uma parte intangível bastante difícil de mensurar, mas podemos botar nota de 1 a 10 e aí ponderar com as demais. Então o E vai ter, sei lá, 20% S, 15% E, 15% S, 15% G, já somam 45, mais a própria inovação, mais 5, 50, o outro 50 pode ser então a parte do desenvolvimento da equipe, mas e aí o financeiro abarcando 30, 40%, isso você pode ir ajustando, né? Ir ajustando, isso é importante. Para então, análise de valor mudou a escala, mudou a forma que a gente pode fazer. A gente pode fazer com multivariáveis. A nossa matriz GUT, né, de prioridade, gravidade, tendência e urgência.
ela pode ser enorme e a gente pode ponderar e dar nota para tudo isso. E aí o nosso comitê especial de IA presente na reunião, falando da importância da IA e o conselho analisando toda essa escala nova de valor da organização. Outro, daí, definido o valor, temos a nossa matriz, vamos avaliar a escalabilidade da aplicação da IA. Justamente isso. Né? Vamos aplicar na empresa inteira? Não, muito, né? Vamos escolher, e até aprendemos que cultura, para mudar a cultura, é assim que se faz. Escolhe-se um projeto piloto, coloca o pessoal mais adequado, um de cada departamento naquela área, rapidamente o projeto, né, vai germinar e essas pessoas, as sementes inovadoras, as sementes, as mentes pensantes de IA, né, as sementes inovadoras vão voltar para os departamentos e assim fazer projetos em escalabilidade em toda a organização, unidade de negócio global, escritório mundial e assim por diante. Então, o advogado que participou do projeto piloto vai para a área dele, dos recursos humanos, G&G, contabilidade, e aí vai divulgar todo esse conhecimento, né? E aí sim vamos ter aí vamos gerar o portfólio de projetos com IA e ESG. O nosso é ESG mais IA. E aí sim os gestores de portfólio de projetos, os PMs, né, vão gerenciar os projetos de ESG mais IA. Então, por isso que o nosso mote é ESG mais PM mais IA, para divulgarmos tudo isso na organização. Vamos mensurar as horas investidas, porque, como falamos, vai ter uma curva de aprendizagem. No começo, ela vai ser realmente menor. Alguns processos poderão até diminuir a produtividade num primeiro momento, mas o ganho de eficiência é enorme, né? Com certeza. Como fizemos assim quando a gente introduziu toda a IA em nosso negócio. O primeiro 2 meses ali foi muito hard, muito difícil. Alguns acreditavam que a produtividade ia cair. Por isso que células pilotos, pessoas, né, escolhidas, porque elas sabem que, fala assim, em breve a nossa escalabilidade vai ser maior. E aí você pega depois uma pessoa que trabalha com IA e uma que não trabalha com IA. A velocidade é tremenda, a diferença é tremenda, né? É muito rápido. Geração ali, então, de PowerPoints, de relatórios, análise de dados, você puxa informações dos relatos integrados dos concorrentes, você puxa informação, né, do que está pensando a mídia, nas mídias sociais, e a IA te dá todo o relatório. A parte de projeções, então, é enorme. Então, as horas investidas iniciais serão maiores, mas as horas investidas ao longo do tempo serão menores. Então, a integral dessa área toda é que está envolvido o teu custo de implantação da IA. Quantos homens-horas estamos gastando ao longo do tempo para a implantação da IA? É a integral dessa área, né? Pessoal que não gosta de integral, mas é verdadeiramente isso. No começo vamos ter, então, né, uma perda, vai ser uma integral negativa, a gente vai gerar menos, vai estar a produção atual da equipe e a produção com o time de A vai estar abaixo. Então a integral vai dar negativa. Ao longo do tempo, essa curva vai inverter, e vai inverter muito, porque vai subir exponencialmente. A área do ganho da eficiência da aplicação da IA é enorme. A diferença dos duas, integralizada, trazido a valor presente, é o retorno da IA. E aí a gente pode fazer uma conta investimento reais, né, investidos, compra de sistemas e assim por diante. Então, investimento da IA contra, né, o investimento da IA e o retorno da IA será brutal. A gente vai fazer o nosso ROI IA. Então, as horas investidas dessa forma. E não menos importante, determinado tudo isso antes de atuar a implantação do projeto, veja que isso aqui tudo é na parte do projeto conceitual.
Temos os dados disponíveis? Aonde ficarão esses dados? Qual é o cloud que a gente vai colocar? É interno da empresa, é externo e assim por diante? Aonde estão esses dados? Eles já estão pré-tratados? Eles estão tratados? Porque tem dados da forma de imagem, de filmes, imagens, etc. Tem dados da forma escrita, PDF, Word e assim por diante. Tem imagens, tem dados em e-mail, tem dados em proposta, tem dados aí nas lições, por isso que a gente fala sempre de registrar as lições aprendidas dos projetos. Você que trabalha com projeto, olha os dados disponíveis. Quem gerou as lições aprendidas, escreveu, tem tudo ali importante. E aí vamos fazer o tratamento desses dados e colocar no nosso data lake, no nosso cloud para utilização. Tudo isso é a priorização das iniciativas do IA. E como é que fica o trabalho com a IA? Completamente redefinido. Esse é o time piloto. O time piloto do projeto que vai trabalhar com a IA. É um de cada departamento: departamento contábil, departamento financeiro, o gerente de projetos. Né? É um gerente de projeto diferenciado com conhecimento ou com resiliência, abertura para trabalhar numa equipe colaborativa e com uma plataforma nova de inteligência artificial. É um gerente de projeto diferenciado, sem dúvida nenhuma. São líderes, gestores funcionais vão trazer a esse time, e tudo isso vai levar para um comitê da alta direção, um comitê gerencial, e levar todos esses ganhos da eficiência da IA para a alta direção. Veja então que é uma forma nova de trabalhar, um departamento novo, um comitê novo, né, e reuniões específicas do comitê para do, do, da assembleia da empresa ou da alta direção do conselho, né, para trabalhar com a IA. Tudo isso é muito importante, e há pessoas que já estão, os jovens principalmente, né, que já vêm recém-formados, início de carreira, estão em desenvolvimento, já estão nascendo com esta IA. Então, são bastante importantes, né? E aí sim é a parte social da organização, a diversidade é importante. Vamos incluir os jovens que já vêm recém-formados, início de carreira e desenvolvimento com essa IA, com os experientes da empresa, mas experientes com mente aberta. Essas pessoas escolhidas a dedos para entrar neste grupo de projeto piloto para implantação da IA. E aí a IA neste grupo precisa ter uma pessoa, um especialista, uma consultoria, ou mesmo um parceiro, uma startup, alguém, ou um fornecedor que tenha essa parte muito importante da cibersegurança, da confiabilidade da IA, porque os dados poderão ficar expostos e não queremos isso, né? Então, é muito importante os sistemas seguros, resultados aos dados confiáveis, resultados relevantes e a IA responsável. Normalmente, você é uma empresa menor, pode utilizar-se de uma consultoria, né, simples, e de uma parceria com uma startup, algo do, né, ou mesmo adquirir as plataformas já bastante consagradas. Temos aulas disso do Microsoft Sustainability Manager, do Google AI, né, com o AWS Clarity, né, uma empresa maior com C3 AI, então a gente pode já ter então incorporado né, sistemas que trazem já embutida essa confiabilidade de IA. Se é uma empresa maior, você pode desenvolver profissionais do seu departamento de TI, né, junto com a equipe de governança, que vão trabalhar com esses dados da confiabilidade de IA. E aí a turma de riscos vão estar também, alguém especialista, um grupo de pessoas nesse seu time de projeto que vão trabalhar os riscos. Quais são os riscos? Porque falamos aqui muito das oportunidades e os riscos, né? E aí então vai agregar esse grupo profissionais especialistas de risco que vão avaliar os impactos amplos, vão avaliar os crimes de deepfake. Isso é muito importante, tanto interno da empresa, mas principalmente os externos.
Então, existem isso também, né? A atenção pública e principalmente, né, a respeito tanto da atenção da mídia, dos reguladores assim por diante, e os direitos autorais. Tudo isso, então, são os riscos de aplicação da IA generativa. Então, pessoas, né, alguém do compliance deve participar desse projeto piloto com alguém de TI e também o departamento jurídico, representantes, vamos criando um grupo multidisciplinar IA para criarmos o nosso projeto piloto de inteligência artificial. Estratégia inicial, né? Então, aí, como é que a gente incorpora a confiança no IA? Neste time especializado, vai ser um time especial, né? Vieram para montar isso, podemos ter parte da equipe projetizada, estarem nos departamentos, tudo bem. Um advogado, por exemplo, precisa estar full time no projeto. Ele é pensado de lá e assim por diante, um contador, etc. Mas o time, quando reunido, focado, seja da forma presencial, pode ser da forma virtual, é um time junto, por isso incorporando a confiança do IA. E o comitê, né? Podemos ter o comitê dos gestores, os gestores de cada área, o gerente geral de logística, o gerente geral de implantação de projetos e assim por diante, o gerente geral de G&G, de contabilidade, finanças. É um time bem estruturado, pode trabalhar de uma maneira virtual, né? Ou reuniões periódicas presenciais. Acreditamos que o Kickoff Meeting é importante ter um evento presencial, onde reúne esse time gabaritado para lançar o projeto de implantação da IA generativa na sua organização. E aí os primeiros encontros, um ou dois, podem ser ainda mensais presenciais. Depois faremos encontros virtuais, sempre com atividades e tarefas, 5W2H, para o encontro não ser um encontro, né, com ata, bonitinho, tudo certo. A implantação de IA vê os benefícios, os ganhos, os custos envolvidos e assim por diante. Cada um faz a sua apresentação, 10, 15 minutos, é uma reunião ali, né, de um dia, pode ser, depende, meio-dia, depende do tamanho do seu projeto, para apresentação do projeto, e aí vamos ver as ações e deixa o gerente do projeto de IA acompanhando e gerenciando tudo isso, junto com o analista de risco, avaliando como é que os projetos estão andando. Então, isso é importante. Então, isso, né, a estratégia de IA, tudo isso, o design responsável, isso para a parte onde tem a IA generativa física, né, a implantação do IoT, a parte onde vão ficar os sensores e assim por diante, mesmo com o design também da solução, onde vai ficar o data lake, o cloud e assim por diante, os sistemas supervisórios, todos os sistemas, tudo operando bonitinho com o sistema atual, né, tudo isso girando, é o design responsável do time. Eu pergunto, né, o especialista de TI vai fazer isso. E aí vamos partir para um processo de uma implantação segura, então esse já vai ser um FEL 3 mesmo, né? A estratégia inicial é do IPA, do Independent Project Analysis, fala o projeto conceitual, estratégia inicial, FEL 1, só vai para a etapa seguinte quando passa no gate de aprovação com níveis de maturidade de conhecimento de projeto. Então, a estratégia inicial é o FEL 1, a outra estratégia do design pode ser o projeto básico, o design responsável, o FEL 2, partiremos para uma implantação segura, o FEL 3, e tudo isso girando num PDCA, um FEL 4 e manutenção, monitoramento, assim por diante, é o nosso PDCA para ver se o nosso projeto de implantação de IA generativa funcionou. O time de governança deve participar, programas estabelecidos, privacidade, conformidade e envolvimento, né? Então, o IA governança, né, é importante, então ele tem que ser confiável, responsável, ético, crível, né? Ter segurança, ser bem explanado, bem transparente, e sem dúvida nenhuma, a responsabilização, um accountable aí é fundamental. Por isso que a gente fala que é um gerente geral de cada área, com metas, com uma planilha 5W2H, quem faz o quê, quando, quanto custa quem, e aí a avaliação de tudo isso para que a gente implante a IA governança.
Já ainda aqui partindo para o final, a parte de dados, sem dúvida nenhuma, é fundamental. Aí, né, a tratativa dos dados aí num data center, seja de terceiro para as empresas menores, né, uma OpenAI, pode ser um AWS, um Microsoft Sustainability Manager e todos que falamos. Então, pode ser externo ou dentro da própria organização, que é o caso, por exemplo, do Magazine Luiza, utiliza, então, dada a sua massa de dados, né? O processamento avançado, criação da inteligência, eficiência aumentada e valor agregado, e tudo isso são os benefícios da IA. E aí, então, o time vai desenhar como vão sair os resultados, o Power BI, o uso do Tableau e etc. São aí aplicativos e assim por diante, softwares e sistemas que funcionam muito bem. E aí vamos deixar para o time de TI. A parte, então, o certo é a digitalização, aí vamos migrar à nuvem efetivamente, garantir a confiabilidade e ver se o time de riscos, né, os auditores do time estão de acordo com tudo que está acontecendo. E temos, então, como dados estatísticos, atualmente medidos em 2024, 44% dos líderes já utilizam a IA generativa. Então, você, líder, tem que estar neste grupo. Isso em 2024. Acreditamos que para 2025 deve chegar a 60%, 70%. Até 2030, não, até muito distante, 2027, acreditamos que os líderes vão estar 90% integrados com os da IA generativa. É a meta aí de implantação de um prazo de 3 anos. Então, tudo isso é importante. A nuvem já falamos, e aí podemos partir para um pipeline, né? Depois, exatamente do nosso projeto piloto funcionando, vamos distribuir em toda a organização, vamos ter as fontes autorizadas, vamos ter, aí a gente vai para a massa de dados global. Então, o nosso IA, uma grande dica é fazer o próximo IR, o relato integrado com o uso da IA. É um grande projeto piloto para a organização, sem dúvida nenhuma, né? Então, já é um grande projeto piloto. Imagine se fazer o seu relato aí, o time de comunicação aí, o time do ESG vai ficar muito feliz que parte boa do relato integrado vai ser feito com o uso da IA generativa. E aí vamos partir para a organização, vamos, né, divulgar a IA em todos os departamentos, vão ter que ter as fontes autorizadas, os direitos de uso, os pipelines, aí deixa para o time de PMO tomar conta disso, e as práticas de governança em toda a organização. Então, e aí vamos para uma gestão de dados, aí é diferente, uma grande massa de dados. Veja que é diferente lá do início da implantação, agora um projeto expandido, nós vamos avaliar o valor de toda a organização. Aí vamos ter que então fazer cada projeto seu ROI-IA e o conjunto do ROI-IA, né, que é uma gestão de pipeline mesmo, serão levados a uma matriz geral da organização. Então veja a complexidade, né? Para se implantar um projeto, já temos aquela matriz GOT enorme, de multicomplexa, imagine para a organização como um todo. Então, sem uso da própria IA generativa para girar o próprio ROI IA para IA generativa. Veja só, então, né? Por isso que a gente fala que a curva de aprendizagem é exponencial. O início é duro para tirar dali, mas depois que foi. E aí também falamos, né, por isso que é muito importante você correr logo e implantar, porque essa learning curve é difícil de sair dali, né, para desenvolver, mas depois que foi de maneira exponencial. Por isso que se uma empresa está muito à frente da outra, dificilmente a outra vai buscar, a não ser um Google, né, que vai correr aí com o seu Gemini para buscar o chat GPT, mas veja que o chat GPT já está à frente. E aí é difícil, né? A curva por causa da curva de aprendizagem, justamente isso. Isso em escala global, desses grandes players do alfabeto. O Meta também, né? A própria AWS. Então, veja que é uma corrida global o ganho da IA global. Agora, você, empresa, indústria, prestador de serviço, saia logo com a sua IA também, porque depois os seus concorrentes saem à frente para buscar, é complicado.
né? Porque é muito rápido, é exponencial. A curva de aprendizagem é de longa duração e o ganho depois é alto. É uma curva exponencial. Vamos mostrar esse gráfico no nosso curso da ESG Project Marketing. Há muitas perguntas e respostas, e aí a gente deixa para o time de qualidade, eliminação de redundâncias para o time de TI, obviamente, foco na qualidade para o time de qualidade e a utilização estratégica e a turma de riscos e controles em reuniões de comitê, já falamos disso. Aí os guardiões de dados é a turma de TI junto com governança, pode ser feito de forma inteligente, fora da empresa, tá, pessoal? Por quê? Porque pode ser muito complexo. Você contrata uma consultoria especializada, né, para poder fazer isso, os guardiões de dado, proteção, avaliação e compartilhamento, já indo para o final. E aí, o que, que a IA generativa vai te levar a um novo patamar? Né, olha lá, bonito, vai te levar a esse novo patamar. Você vai estar num oceano azul de verdade. Né? Vamos sair desse oceano sangrento de busca, de briga por preço e assim por diante. E vamos então para, né, Omnichannel, cuidar de cliente por cliente, você vai agregar serviço e vai agregar valor. E você agregando valor, o seu IA, ROI vai aumentar, seu ROI IA. Né? Olha os benefícios. O cliente vai fazer compras, né? Leva este item mais esse. Você sabe que o cliente vai querer, que ele está ali tratando com você o que ele, as dores do cliente, as necessidades, desejos, anseios e assim por diante, maiores margens, busca de um oceano azul, sair do oceano sangrento. Então, viabilidade da empresa certamente será aumentada, essa urgência é acelerada, vamos buscar novos horizontes, que são justamente os oceanos azuis e as, né, que está aí no nosso mote, e a aceleração dos processos são enormes. Buscamos eficiência de 70%, 80% na aceleração dos processos. Para ir para o final, a IA do processo complexo. Quanto mais complexo seu processo, melhor é o uso da IA. Quanto mais difícil for, melhor o uso da IA. E aí, processos complexos financeiros, tributários, jurídicos, é em todos os setores da companhia. Migração de nuvem, integração da IA, evolução contínua e essa personalização avançada, acreditamos que é então a grande evolução, principalmente você que é do setor do marketplace, o setor do varejo, logística e assim por diante, que trabalha em multicanais. A gente vai continuar trabalhando, mas com a tratativa do nosso cliente, usuário final, omnichannel, um para um. Aí é o sonho de consumo de todo o time de marketing e vendas e assim por de logística. E aí não dá para fazer nada sem o time de G&G, né, ali acompanhando quem são as pessoas, como é que está a cultura de toda essa mudança, como é que está a cabeça de cada profissional seu que está no projeto piloto, vai estar acelerado, vai ser nítido, um projeto que trabalha no time de A do projeto piloto dos demais, ele vai estar numa outra velocidade. Quando se ele for part-time de estrutura projetizada, quando ele voltar para o departamento dele, ele vai estar ilhado a pessoa. Tratar bastante esses profissionais, porque ele vai estar num ritmo muito diferenciado dos demais. Imagine, ele não vai querer mais fazer uma ata ali de reunião à mão, de forma alguma. Ele não vai querer mais, né? Ele vai querer os dados instantâneos online para tomada de decisão, fazer projeções, processos repetitivos não mais. Ele vai estar numa outra pegada. Né? Então vai ser difícil. Então por isso que, né, trabalhar com muito cuidado o time de liderança, o time do G&G nesses aspectos, tanto inovação quanto automação, quanto a sua eficiência. E a terceirização, já falamos, né, o que é feito fora e dentro da organização, se os clouds são fora, se os clouds são dentro, aí as consultorias para te ajudar, sem dúvida nenhuma, as startups, deep techs e assim por diante. O que vai ficar dentro da empresa, dentro do projeto, a internalização, o fluxo de trabalho de toda a IA, quais serão as áreas impactadas, e isso vai ser muito forte, é uma área muito importante. Aí, a área impactada tributária, financeira, software, RH e todas as outras,
né? E a economia, que é o nosso ROIA no final de tudo isso, que vai buscar a redução de custo, a melhoria da eficiência e saltar a empresa para um outro patamar. Avaliação multifacetada de investimentos em IA, tecnologia já falamos, várias plataformas, etc. Custo inicialmente pode ser maior, depois vai diminuir, o que importa é a integralização de tudo isso, e o resultado, o nosso ROIA, certamente vai dar positivo, né? Se tudo isso muito bem tratado. E cuidados com os fatores externos, principalmente vazar dados da empresa para fora e como você trata os dados de fora para dentro. Tudo isso muito importante. E aí, o time de projeto voltado na IA, vamos ter métricas. Então, a alta direção terá os OKRs e IAs, e aí vamos, né, descendo ali. Então, a direção da empresa, presidente, diretor, os OKRs e IAs, e aí, então, os KPIs e IAs para cada departamento, como está a implantação do projeto piloto, seu KPI-IA. Além do ROI tradicional, o nosso ROI-IA, que já falamos, vamos ter que integralizar tudo isso e colocar outras muitas variáveis, principalmente variáveis intangíveis, com métricas de qualidade de 1 a 10, etc. E aí vamos mostrar como é que a gente faz isso nos nossos cursos aprofundados. O impacto nas decisões complexas, sem dúvida nenhuma, quanto mais complexa a decisão, multidados, etc., melhor o uso da IA generativa, melhor o uso da IA generativa para eficiência operacional e melhor o uso da IA generativa para inovação acelerada. E aí, exemplos de empresas que estão utilizando projetos inovadores em cada setor, isso já mostramos, inovações sustentáveis com o uso da IA generativa, né, no setor da construção, IA generativa principalmente no setor da aviação. No setor da aviação, a IA generativa pode até falar aonde que o piloto voa, né, numa escala altimétrica. Normalmente os voos na translação, né, de um ponto a outro ele já faz, mas na escala altimétrica e saber onde estão os outros aviões, assim por diante, é muito interessante. Toda a eficiência energética da aeronave, né, voando e assim por diante. Então temos também e dos aeroportos, assim por diante. Então a IA no setor da aviação e a IA no setor diversos, principalmente no marketplace. Acreditamos que pode ser um grande diferencial competitivo. A IA propriamente dita no setor de informática, não tem nem dúvida. As empresas do alfabeto são as empresas bilionárias, trilionárias, somadas são similares à economia da Holanda, né? Então imagine Google, Meta, Microsoft, AWS somadas, né? E todas as grandes somadas são do tamanho, a Apple, né? E a Intel e todas elas somadas são similares à economia da Holanda. Então, vejam a força dessas empresas e principalmente com relação aos efeitos climáticos catastróficos, podemos utilizar a IA para cidades inteligentes e melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Isso muito forte aí o setor público e as parcerias, a ODS 17, as PPPs trabalhando tudo isso. Aí grandes cidades globais que têm utilizado a IA, né, de forma eficiente e sem dúvida nenhuma o ramo de logística e distribuição é profundamente afetado pela IA, né? Quem tem mais distribuição, sortimento de produtos e distribuição, né? E a IA vai ajudar a administrar os CDs, ela vai ajudar a administrar as frotas de maneira eficiente, de acordo com a demanda. Isso é o grande força, né? Já os sistemas já fazem isso, mas com projeções da demanda, isso é a IA generativa que faz o grande diferencial. E quais são as metas aí, considerações finais para abrir para perguntas e respostas? É o nosso mote, ESG mais PM mais IA. Preconizamos que até 2030 as empresas precisam ter toda essa implantação
tudo isso implantado, né? ESG mais PM mais IA, a inovação, aos seus modelos de negócio, a sua matriz e materialidade e riscos, as rotas tecnológicas, quais são as melhores, o seu sistema de inovação, junto com o financeiro, o nosso ROI, tudo integrado, projetos inováveis, sustentáveis, projeto ESG mais PM mais IA e a melhoria de todos esses processos, inclusive aí processos disruptivos, criação de novos serviços, criação de novos produtos, novos canais, novas formas de abordagem, principalmente com o cliente e assim por diante. Tudo isso preconizamos. Sejam bem-vindos ao nosso curso de ESG mais PM mais IA. Gostou? Compartilhem, curta nossas redes sociais da ESG Project Marketing, o nosso QR Code, né, um grupo aqui seleto de pessoas, palestras, workshops, eventos, revistas, artigos e tudo mais, perguntas e respostas, né, 7 dias por semana, 24 horas no ar, né, nos convide para palestras, eventos e segue o nosso WhatsApp. Então, nos curta. Vamos abrir para perguntas e respostas. Muito obrigado pela atenção. Sejam bem-vindos ao curso SG mais PM mais IA. Eu sou Eduardo César, o líder da Project Marketing, ESG Project Marketing. Sejam bem-vindos e até o nosso próximo encontro sustentável e inteligente.